Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e eu já estava com saudade de vocês. Bastante trabalho por aqui. A gente conseguiu que a nossa equipe fosse dando cobertura para que vocês seguissem tendo contato com esse podcast que faz a sua vaca aumentar o leite quando você liga ele aí na hora da ordenha. A nossa convidada vai ficar brava porque nós não temos evidência científica nenhuma sobre esse assunto, mas eu posso te garantir que a partir do momento que você começa a estudar sobre a bovinocultura leiteira, você pode sim conseguir que o seu rebanho aumente a produção, que você produza mais leite, você consiga conquistar mais coisas na bovinocultura leiteira. Conhecimento não faz mal. E aí, bom, já trazendo para vocês sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre as 10 práticas que você não deve colocar na sua propriedade, porque além delas não terem fundamento científico, elas têm fundamento científico que elas não dão resultado. Nós vamos trazer para vocês aqui algumas coisas que vocês vêm praticando na bovinocultura leiteira, porque o outro faz e isso não tem fundamento técnico científico nenhum. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, e para pavimentar esse caminho, eu já estou aqui com aquela pessoa que você já conhece, amiga nossa aqui do podcast, todo mundo já conhece. Eu estou aqui com o backup da bovinocultura leiteira, a mulher que sabe tudo sobre o assunto, e a gente vai falar hoje com Deliene. Deliene? E aí, Ronaldo? Fala bom demais. Os seus cumprimentos pro pessoal aí. Vai lá, a casa é sua. Turma, é verdade, tá? Ouvir o Mamíferos faz o leite aumentar, porque traz conhecimento. E é isso, né? A gente consegue mudar a nossa realidade, a gente como produtor, a gente como técnico, é só por esse caminho. É estudando e entendendo realmente os conceitos das coisas, a evidência científica das coisas, para a gente fazer a aplicação disso. Buscar o melhor resultado econômico, nós estamos falando de bovinocultura de leite, né? Tem que ganhar dinheiro na tomada de decisão. E aí, às vezes, a gente precisa equilibrar o ótimo econômico, o ótimo produtivo, para chegar na melhor tomada de decisão, sempre baseado em evidência científica. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Deliene, e antes da gente começar, a hora que você aperta a turma no assunto, assim, fala assim, agora é isso aqui, tecnicamente é esse o assunto aqui, que não tem mais como a pessoa relutar, a pessoa engata a marcha, mas o problema é mão de obra. E aí, eu tenho uma notícia boa para dar para o pessoal, para os mamíferos que nos assistem. Pessoal, a gente tem aqui hoje mais de 30 pessoas esperando emprego numa lista de pessoas selecionadas pela Milkverso. Milkverso vem sendo aí uma revolução na bovinocultura leiteira, conseguindo ajudar fazendas de leite, que estão com um problema gravíssimo de mão de obra, contratar gente selecionada num grupo muito grande. Para vocês terem uma ideia, o nível de filtro, né? A gente aprova aproximadamente aí 10% das pessoas que chegam para a gente. Então, chega muita gente e, para dar um susto em vocês, né, que dizem que não tem mão de obra, está chegando para a gente aqui 40 currículos por dia. Sensacional, hein, Ronaldo? Por dia. Sim. Então é muita gente e gente com experiência na bovinocultura leiteira. Tem problema? Claro, estou falando para vocês que nós estamos aprovando 10%. Só que é muita gente chegando, e essa é a notícia boa. E aí, assim, eu acredito que isso numa primeira fase de construção da Milkverso aqui, a gente vai estar migrando muita gente boa de fazendas com problemas e que não querem melhorar, e efetivamente essas fazendas vão fechar por problema de mão de obra. Ou vão ter que mudar, ou vão ter que reagir, vão ter que mudar a tomada de decisão. A notícia boa tem gente sim, né? E gente selecionada, gente de qualidade. Se você está com desafio de mão de obra aí, faz o contato aqui com a Milkverso, nós vamos deixar nossos contatos aqui na edição, para vocês verem, certo? Notícia que dá esperança, né, Ronaldo? Porque o setor é uma realidade, né? A gente vive isso em todas as propriedades, dessa dificuldade de perfil, de fato conseguir a pessoa. E nesse nível de filtro, eu acho que é o caminho, assim, dá realmente uma esperança de que a médio e longo prazo nós vamos mudar essa realidade aí a campo. Parabéns pela iniciativa. Análise de antecedente criminal, análise de referências pessoais, análise de referência profissional, análise de carteira de trabalho, verificando o tempo que essa pessoa permanece no emprego, só retendo pessoas que permanecem bastante tempo naquele emprego, e todo um checklist de compatibilização da fazenda
com a pessoa que está indo. O que é importante para cada uma das partes? A gente ajuda essas pessoas a pensarem isso e não contratar por impulso. E por isso que nós estamos conseguindo fazer a retenção das pessoas. Nós já temos hoje bastante fazenda grande que não aceita mais contratar sem passar para a gente. Nem se receber uma indicação, ela não aceita mais contratar sem passar pela gente aqui. Então, assim, a Milkverse aí, não tenho dúvida que é uma fonte de esperança para produtores. Sem dúvida. Foi o que eu escutei ontem numa palestra, eu estava ministrando a palestra ontem em Nazarena, a produtora falou exatamente isso para mim. Falou, não, agora você renovou minha esperança. Eu estava pensando em fazer um confinamento e fazia, não fazia, mas agora com base no que você está falando aí, eu vou até investir mesmo. Então, eu acho que esse projeto, ele traz a esperança mesmo, a palavra é essa. Exatamente isso. E assim, a esperança a partir de uma sacada de mestre mesmo, né? Todo mundo elucidava o problema, reclamava do problema, comentava o problema, e aí o Ronaldo veio e falou assim, não, peraí, vamos pensar na solução, né? E você conseguiu trazer isso para a cadeia. É sensacional. Num primeiro momento, a gente acreditava, de tanto o pessoal falar que não tinha mão de obra mesmo, a gente acreditou também. E aí a gente achava que a gente tinha que concorrer com outras cadeias. Então, o pensamento inicial a gente vive num país pobre. Eu não posso aceitar que não tem mão de obra. E aí o pensamento era, vamos trazer gente de outras cadeias para a gente poder treinar. Só que quando a gente começou a procurar, é muita gente. Assim, mas não é pouca gente, não tem, mas é muita gente. Tipo assim, se baixar a régua, nossa, assim, tem gente demais. Então, na prática, né, tipo assim, quando baixa a régua, o custo de contratação dessa pessoa despenca, quando a pessoa abaixa a régua, e ainda ele consegue formar uma pessoa que ainda não tem experiência e tal. Então, ou seja, sim, resumindo a história, né, nós estamos longe de ter um problema de mão de obra. Sim. Olha que loucura que eu estou falando para você aqui. Nós estamos longe de ter um problema de mão de obra. Ainda tem as próximas camadas, são a gente começar a competir com outras cadeias do agronegócio. Eu gosto de dar o exemplo assim, eu já fui em Porto de Galinhas, fica no Pernambuco, e morro com cana de um lado e do outro, gente cortando cana no podão, ganhando R$ 1.700. Você acha que esse cara quer vir, ele e a esposa, ganhar R$ 6.000 o casal na fazenda? Sem dúvida. Claro que quer. Né? E a gente não acha, não. A gente já prospectou a tese, né? E aí, assim, você vai para o Maranhão da vida, gente passando a necessidade gravíssima lá, pai tendo que colocar filha para prostituir. Nós não estamos falando de coisa que nós estamos chutando, não. Realidade, tristeza. Nós entrevistamos essas pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, você acha que esse cara quer sair dessa realidade? Aí o povo está acreditando que Bolsa Família está limitando o trabalho. Gente, não é a realidade de todo mundo. Tem problema? Tem. Mas nós ainda temos um exército de gente que ainda quer vida digna, ainda que quer a oportunidade que nós oferecemos no leite, né? Sim. Essa é a notícia boa. Trazer a pessoa certa para o lugar certo, né? Às vezes elas estão deslocadas ali. Vou colocar a marcha no assunto. Vamos lá. Deliene, nós estamos falando o seguinte, nós fizemos uma proposição de falar sobre 10 práticas que os produtores aplicam na propriedade porque ouviu falar, porque é tradição, porque o pai fazia assim, porque o avô fazia assim, porque ele por algum motivo, ele pegou uma evidência de que aquilo ali trouxe algum resultado. Teve uma experiência pessoal. Teve alguma experiência. E aí, assim, para pavimentar esse caminho, antes da gente entrar nas 10 práticas, eu queria que você explicasse para a gente aqui a diferença da pessoa que trabalha com base na vivência, e aí seja ela o produtor ou o profissional da área. O produtor, os funcionários dele, os consultores, né? Porque isso se contamina. Assim, o cara que inventou o negócio de 3 litros de leite, 1 quilo de ração, ele é o mestre do marketing, né? O cara que inventou que dá bicarbonato para a vaca, consertava o tanque de expansão, que o leite ia deixar de ficar ácido, ele é o mestre do marketing, porque isso esparramou e alastrou e a coisa foi pegando, foi enraizando. Então, qual que é a diferença desses profissionais que estão trabalhando com base na evidência científica e esses caras estão trabalhando na vivência de campo? Vamos começar essa conversa. Por que isso existe? Começa o assunto, para não introduzir isso aí. Pessoal, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa realmente entender é construir um entendimento de forma muito simples de como é que a evidência científica ela é criada, né? A gente precisa, o produtor, o profissional que está lá no campo,
que não teve oportunidade durante a academia de trabalhar com pesquisa, precisa estar muito claro para ele de como é que surge uma evidência científica. Então, explicando de forma muito simples, quando a gente vai testar se alguma coisa funciona ou não, se o medicamento funciona ou não, se um produto para estabilizar uma silagem funciona ou não. Qual que é a dose? Qual que é a dose? Para testar qualquer coisa, a gente precisa fazer uma pesquisa. Basicamente, dentro dessa pesquisa, vão existir grupos, no qual a gente vai fazer esses testes, e esses grupos precisam estar em uma situação mais constante possível. Eu não posso ter outras variáveis que podem influenciar. Por exemplo, eu vou testar se um determinado aditivo aumenta a produção de leite, mas aí eu coloco o grupo A com ventilador e cama e o grupo B na lama. Óbvio que eu não posso fazer isso, porque existe outro fator que vai influenciar a produção de leite. Então, a gente tenta criar grupos de forma que eles estejam com a menor quantidade de variáveis possíveis. E dentro desse grupo sempre vai existir o que a gente chama de controle, que é a nossa referência. Porque quando a gente faz algo a campo e aquilo dá certo naquele indivíduo e a gente não tem o grupo controle, a gente não sabe se aquilo foi uma coincidência ou se de fato aquele produto, aquele medicamento teve a resposta. Então, a base de uma pesquisa é testar grupos muito grandes e que outros pesquisadores repitam esses testes até que a gente valide que, de fato, o grupo controle, que é o que não recebeu aquele produto, aquele medicamento, aquele suplemento, ele realmente teve uma resposta diferente daquele grupo que recebeu aquele produto, aquele medicamento, aquele suplemento. Então, é isso que o produtor e os técnicos a campus precisam entender. Quando a gente utiliza a referência de um trabalho científico, a gente está utilizando uma referência de alguém que estudou isso de forma comparativa, em um ambiente controlado e com um número grande de animais. Com amostra significativa o suficiente para tomar a decisão. Exatamente. Por exemplo, se eu estou sentindo mal, aí eu vou e tomo esse copo aqui desse chá, por exemplo. Tem um chá aqui. E eu me sinto bem, você pode tomar e não se sentir bem. Então, somos só 2 indivíduos. A gente precisa repetir isso em 100, em 1000, em 10.000, para a gente ter certeza de que aquilo representa, de fato, uma evidência científica. Agora, o que é comum a gente ver a campo? Produtores e técnicos trabalhando baseado em experiência. Ah, mas eu fiz isso lá na propriedade do fulano de tal e deu certo. Essa não é a melhor forma de se trabalhar, porque ter dado certo naquela situação não significa se eu não tivesse feito nada, ou se eu tivesse feito outro caminho, outra dose ou de outra forma, o resultado não teria sido diferente. A gente tem que entender, principalmente em relação à parte sanitária. 50% das doenças ou algo próximo disso tem cura espontânea. O próprio animal tem imunidade para resolver. Então, ter feito medicamento A ou B na dose A ou B e ter tido solução não significa de que aquilo é realmente o melhor caminho para tratar aquele problema. Ou eu ter feito uma suplementação para uma vaca da forma A ou B e ter tido resposta em produção num ambiente não controlado, pode ser que o animal tenha genética para isso, estava num ambiente muito bom para isso e a resposta foi em detrimento disso. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com evidência e deixar a experiência, a vivência, o resultado só a campo, fazer o caminho ali do nosso, conduzir o nosso trabalho, né? Trazer a evidência para a tomada de decisão é o que vai tornar a gente profissionais diferentes no mercado. E eu acho que a dica legal é introduza a evidência científica na sua experiência, entendeu? Que aí eu acho que as coisas se amarram, né? Complementando, né? Assim, a gente... É claro que a nossa vivência é importante e a gente precisa entender que o que está naquele trabalho foi baseado em um material e métodos, em uma determinada situação, num tipo de rebanho. E a gente precisa olhar para aquilo e falar, isso cabe para a minha realidade de campo? Aí tem que entrar a vivência e experiência do técnico para ele conseguir pegar aquela informação e entender para qual realidade de sistema de produção aquilo se aplica e como vai se aplicar naquela realidade, né? Então quer dizer que todo artigo científico é ótimo. Ai, quem dera, né? Essa é a frase que a gente mais escuta, mas eu li no artigo, né? E as pessoas encaram isso como verdade absoluta. Precisa estar muito claro uma coisa. Tudo que é escrito ali
pode ter qualidade ou não. O grupo de pesquisa pode ser bom ou não. O tipo de estatística que foi rodado pode ser a melhor ou não. Então, tome muito cuidado com a gente considerar como verdade absoluta o que está no artigo. 2 pontos importantes. Primeiro, pode não ter qualidade aquela pesquisa. Ela pode ter sido feita com a metodologia errada e ela pode ter sido analisada de forma estatística errada. Esse é um ponto importante. Como que a gente faz para ter uma análise crítica em cima disso? Busque revistas consolidadas, busque pesquisadores renomados para você utilizar como referência de pesquisa. Busque mais de um artigo que fale a mesma coisa. Busque referências em revisões de literatura. O que é uma revisão de literatura? Mistura várias pesquisas e aí vai ter um debate ali. Ó. O autor A achou o caminho tal. O autor B achou outro caminho. Quantos autores repetiram o mesmo resultado? Quando a gente tem muito pesquisador repetindo o mesmo resultado, significa que aquilo tem uma forte evidência científica. Então, é uma forma, né, da gente não basear só em um trabalho, só em uma pesquisa. A gente precisa ver a repetição disso dentro do mundo acadêmico. Esse é um ponto. Além da qualidade da revista e da qualidade do pesquisador. A outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado existe conflito de interesse? Quem que bancou essa pesquisa? Qual foi o patrocinador? Isso vai estar lá no artigo descrito para a gente. E aí, quando existe conflito de interesse, eu não estou falando que toda vez que tem conflito de interesse, a pesquisa ela não é válida. Estou dizendo que a gente tem que ter um olhar diferente, uma análise crítica diferente e entender quantos outros autores replicaram o mesmo resultado para a gente usar aquilo como referência. Se eu tenho uma empresa e eu vou testar se essa caneca A é melhor do que a do meu concorrente e eu estou patrocinando essa pesquisa, eu posso enviesar o resultado para sair algo do que eu quero. Né? Às vezes não vou fraudar, mas às vezes eu vou apresentar ele de uma forma que vai levar a pessoa a entender de que essa caneca é melhor. Então, tem que ter um certo cuidado com isso. Um outro ponto que é muito importante a gente olhar é... Delene, eu queria reforçar isso. Porque, por favor. Assim, o pessoal tira de contexto. A internet é um perigo, né? Tira de contexto. Então, assim, o que a Delene está trazendo, com muita clareza, pessoal, quer dizer, ela está falando o seguinte, buscamos alguém te trouxe um artigo trazendo evidência científica de que determinado produto, serviço, ação, técnica, processo dá determinado resultado. Isso está por trás, foi patrocinado por uma determinada empresa, por uma empresa X. Essa informação ela pode representar a responsabilidade dessa empresa, mostrando que a empresa está preocupada que aquilo ali está dando certo. Mas também pode ter por trás dessa mesma situação um viés comercial, onde a estatística foi torturada até ela falar o que a empresa queria. Exatamente. Então, matemática é a habilidade de como apresentá-la. Né? E aí, como que nós podemos analisar se isso... qual a robustez disso? Não, esse é o primeiro trabalho relacionado a essa matéria. Muito legal, já tem um trabalho. Vamos esperar, né? Vamos... eu estou querendo adotar essa prática aqui. Vamos fazer um piloto dentro da minha própria operação aqui para eu ver como é que é. Vamos juntar 2, 3 produtores da região aqui que tem esse perfil de ser pioneiro nas ações e vamos fazer um piloto disso aqui. Não vamos esparramar isso em todo mundo, mas vamos fazer um piloto disso aqui. Não, peraí, isso aqui foi testado na Universidade A, na B, em 3 lugares, pessoas aí, professores renomados, né, relacionados à área, tiveram resultados semelhantes e alguns até reforçando o resultado um do outro à medida que aumenta a amostra. Quando essas coisas elas começam a ter repetição em resultado, e analisado por pessoas, por grupos de pesquisadores que têm, né, lastro amplo naquela base de atuação, a gente vai aumentando a confiança de que aquilo ali aquilo ali conversa com a realidade prática no campo, que se você aplicar aquilo na sua propriedade, você tende a ter resultados semelhantes, salvo
oferecendo as mesmas, oferecendo condições semelhantes, né? Porque nós estamos falando de biologia também. Sim. Às vezes você pode pegar determinada técnica, processo, produto, aplicar na sua realidade e pode ser que ele não funcione porque você tem algum limitador, tem algum entrave, né? Então, eu estou só trazendo esse reforço porque a internet virou um perigo, né? O pessoal vai lá e tira, delienta falando por aí que os pesquisadores, tudo é bandido, que é picareta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós estamos falando que o processo científico também é uma construção, né? Exato. Você vê muitas pessoas testando coisas que às vezes já está testado, revalidando, construindo algo a mais, aumentando a casca daquilo, aumentando a robustez daquilo com uma coisa que até então não tinha sido analisada. Então, isso é um processo de construção, né? E existe dentro desse caminho aí uma pirâmide dentro da pesquisa que mostra para a gente o tanto que é robusto aquela evidência científica a partir do tipo de trabalho, né? Por exemplo, eu vou me basear em um estudo de caso ou uma meta-análise ou uma revisão de literatura. São coisas muito diferentes, né? Então, eu publiquei um estudo de caso. É um estudo de caso. É uma situação específica onde foi tomada uma determinada ação e teve um determinado resultado. É válido. Mas o que tem mais peso para a gente replicar aquilo e entender como algo com alta evidência? Uma meta-análise, onde juntou diversas pesquisas dentro do mesmo trabalho e refez toda a estatística de todas essas pesquisas. Você está falando de, às vezes, a gente usar a palavra, não é manipular dado, mas a forma como o marketing apresenta esse dado em um trabalho que existe conflito de interesse pode iludir o olho, né, de quem está lendo. Eu posso apresentar um gráfico em escalas diferentes que visualmente parece um resultado extraordinário e às vezes o resultado é pequeno. Então, o que faz a gente ter realmente domínio disso é entendimento sobre como funciona a pesquisa, não ter a preguiça de ler o artigo completo, porque o resumo é o marketing do artigo. O resumo é escrito para vender a ideia. Então, o resumo não é completo. A gente precisa ler o trabalho como um todo, né? Então, essa é a proposta, de que as pessoas elas realmente dediquem tempo para buscar a fundo a informação e ter base daquilo que estão falando. Um outro ponto que eu acho que é muito importante e que eu sempre coloco uma pulguinha atrás da orelha. Todas as vezes que eu vejo um trabalho que o tempo entre a entrega desse artigo, a correção desse artigo e a publicação desse artigo é um tempo muito curto, eu desconfio de que o objetivo daquele grupo é número de trabalhos. E aí eu vou ler aquele trabalho com uma atenção muito maior do que um outro que, às vezes, demorou 6 meses em revisão. 6 meses passando por um editor, para o outro editor, confirmando, analisando a estatística, para, de fato, falar assim, aprovado, pode publicar. Então, se eu vejo um trabalho, foi entregue hoje, daqui 30 dias ele foi publicado, será que deu tempo realmente de revisar esse trabalho? Será que não passou nada batido? Será que a meta dessa revista não é só fazer volume de trabalho? Então, assim, gente ética e correta e gente picareta existe em todos os setores. Essa é a mensagem que eu quero passar. A maioria dos pesquisadores estão no patamar aqui de pessoas sérias, comprometidas com o resultado, que dão muita importância para a ciência, mas vai existir o lado de cá. E a gente não pode encarar tudo no trabalho como verdade absoluta. Um outro ponto muito importante, Ronaldo, as coisas, elas são mutáveis. Então, o que é verdade hoje, pode ser que daqui 10 anos, para um novo sistema de produção, um novo perfil de vaca, um novo tipo de volumoso, um novo momento, nova genética. Um novo cenário pode oferecer... Não ser verdade mais. Gerar novidade em outras coisas. Exatamente. Né? Então nós estamos fechando um monte de vaca. Isso é uma tendência, né, de confinar animais. Qual que é o efeito disso sobre as diversas ações da bovinocultura leiteira, diversas decisões, etc. Né? Sem dúvida. Então, às vezes, o que era necessário de nível nutricional, às vezes não vai ser mais, por causa do perfil, o tipo de criação daquele gado, a forma como ele está, ele caminhando menos, às vezes a demanda energética vai diminuir. Então, existem várias coisas que faz com que o que era verdade antes, hoje não é mais. Então, outro ponto, na hora que a gente estiver fazendo de trabalho, cuidado com a data dessa publicação. Eu estou falando de um trabalho atual,
ou eu estou falando de um trabalho de 50 anos atrás? Depois desse trabalho de 50 anos atrás, teve novas pesquisas no mesmo assunto? Isso é muito importante também para usar como referência. Quer ver um ponto que me marca muito, porque fez parte da minha graduação? A utilização de aleitamento em balde foi o oba-oba na minha época de faculdade, que os animais conseguiam beber sem fazer a sucção, né? Eles conseguiam, não dependiam de um bico, não dependiam de algo semelhante ao teto da vaca, que eles eram capazes de beber em balde. E isso foi feito vários trabalhos mostrando que os bezerros eram capazes de aprender. Com o tempo, foi vendo de que existiam consequências negativas nesse tipo de aleitamento, devido à ingestão rápida de leite. Isso gerava ali uma dificuldade de digestão, podia gerar uma coagulação daquele leite, um desvio do leite para o caminho errado, ele acabando indo para o rumo em vez de ir para o mamazo. Enfim, chegou à conclusão de que não era a melhor forma, mas entre o primeiro trabalho, a aplicação dessa técnica a campo e a mudança dessa técnica para entender que o bico de mamada lenta, simulando o que ele faz na vaca, é o melhor caminho, nós estamos falando de 20 anos. De algo de que era preconizado, a ciência levou para o campo e depois a ciência tirou do campo, entendendo as consequências daquilo. Então, as coisas são mutáveis, né? Estão em constante mudança e a gente precisa entender qual que é a referência de data daquilo que eu estou utilizando. Nosso público é muito heterogêneo. Nós temos pessoas que nos assistem, muitos técnicos, muitas pessoas recém-formados e muitos produtores. E o meu medo é que os produtores comecem a achar que essa prosa não está na altura deles. Mas então, assim, não vai embora. Nós vamos entrar aqui em 10 pontos muito práticos, né, que estão ocorrendo na propriedade de vocês, de alguns de vocês, alguns pontos desses, e que eu acho que podem contribuir, sim, com vocês aí. E aí eu fiz essa transição justamente para a gente poder falar da responsabilidade dos técnicos, num contexto de buscar essa informação e trazer isso de forma traduzida, mastigada, técnicos, vendedores, equipes comerciais, lideranças locais, né, que possam contribuir em fazer essa conexão do mundo científico com a prática de campo. Porque existe, né, e você me provocou aqui, que nós temos uma diferença de perfil significativa entre esses profissionais. Até se você puder traduzir isso um pouco para a gente, por que acaba a gente... meio que... Eu já fui jovem lá no começo da carreira, tinha orgulho de bater no peito e falar que você é bruto, né? Que você tem que ser o bruto. Você mexe com vaca de leite, você mexe com grandes animais, você tem que ser bruto, rústico, sistemático, né? E como que nós vamos lapidar isso, né? Mostrar que dá para poder a gente embutir a ciência é a prática de alguém que escreveu, né? Sim. Escreveu e publicou onde deve. Então, como é que nós vamos fazer chegar lá na ponta e a gente conseguir botar esses dois caras que são importantes para conversar, né? Sim. Quem criou a tese e quem vai botar em prática. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente vê, de fato, os dois perfis. Aquela pessoa que sai da graduação e que tem um perfil forte para pesquisa, para academia, e aquele que tem o perfil para ir a campo, para extensão, para comunicar com o produtor, para lidar ali no campo, né? Quando a gente fala de trabalhar com bovinocultura de leite, nós estamos falando de algo que depende de mexer o corpo, né? Você tem que andar na fazenda, você tem que mexer com um animal que não é pequenininho, né? E existem esses dois caminhos. E um ponto extremamente importante é isso, Ronaldo. Essas pessoas que estão na extensão, no comercial, o técnico, o consultor, ele precisa conversar com essa pessoa do lado de cá, que tem o perfil para pesquisa e que realmente cria, né, a informação para ser aplicada aqui dentro. A gente não pode fazer como os produtores fazem, né, que é agir com tradição. Ir pegando a informação, tirar... Eu costumo brincar assim, gente, não tira a informação debaixo do sovaco. Você precisa ter uma referência do que você está falando, né? E eu acho que o caminho para isso... E o acesso está fácil hoje, muito, né? muito. A informação está aí para todo mundo. E isso, Ronaldo, gera um problema, porque hoje o produtor ele é capaz
de buscar essa informação e ele fica assim, meu Deus, mas um me fala uma coisa, outro me fala outra coisa, eu li que é desse jeito. E aí a gente, para atuar, eu acho que precisa de 2 pontos muito importantes. A gente precisa de ter uma dedicação de tempo para estudo, isso é fundamental. Isso é necessário. Não dá para você... não tem aquela frase, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? Isso é uma verdade absoluta, né? Você precisa tirar o tempo no qual você vai tirar para se organizar como profissional que vai levar a informação para campo. E dentro desse tema, se você não consegue tirar um tempo para estudar verdadeiramente, para se atualizar, para reciclar as informações e para estar com respaldo do que você está levando de informação para aquele produtor, você vai virar mais um no mercado, né? E aí sempre vai gerar a dúvida ali com aquele produtor. Então, dedique-se o tempo para realmente estudar, e estudar de verdade, né? Estudar baseado em artigo. Eu sei que não é fácil, né? O tempo que a gente gasta para ler trabalhos, para interpretar aquilo ali, para separar o joio do trigo, é um tempo grande. E aí, junto com a Milquiverso, a gente, pensando nessa dor e nessa dificuldade, a ideia nossa é levar para esse grupo de técnicos algo que já esteja extremamente mastigado, algo que já esteja muito resumido, para, em vez de ele gastar 5 dias para estudar, ele gasta meio dia. Pegando esses pontos. O que são as coisas mais polêmicas hoje do campo? O que são os lançamentos de produto que existe hoje no campo? O que são as coisas que a ciência mudou a evidência científica em relação a 20 anos atrás? Vamos trazer isso para estudar? Pegando essa base de literatura que é toda em inglês, né, que atrasa ainda muito para a gente, né, para a gente conseguir fazer essa leitura, vão trazer isso traduzido, resumido, mastigadinho e trazer num grupo ali para a gente fazer uma discussão. Essa é uma proposta, que se não for por esse caminho, que seja por outro, mas precisa tirar o tempo para estudar. Somado a isso, Ronaldo, eu acho que tem um ponto dentro desse processo que é comunicação. Eu vejo hoje a campo que as pessoas elas têm muito receio de explicar ao produtor como e por quê. Ou porque ela sabe e ela tem insegurança de ensinar para esse produtor, porque ela fica assim, não vou explicar para ele não, porque senão ele fica independente de mim. Senão ele vai achar que ele sabe, que ele não precisa do meu trabalho mais. E existe aquele profissional de que ele não tem base técnica para poder explicar o porquê. Ele só aprendeu o POP. O procedimento operacional é assim que é entregar para o produtor. E quando a gente entrega só o procedimento e não explica o porquê que tem que ser daquela forma, não existe convencimento. E isso eu aprendi muito com você, né, em relação a como fazer os adultos aprenderem as coisas. Esse é o princípio básico de andragogia. Ele quer ensinar para adulto, né? Assim, se você não explicar o porquê, não faz. Não faz. E aí, esse profissional, ele precisa de 2 coisas: respaldo científico e base teórica. Sabe a base teórica lá do livro? A fisiologia, a bioquímica. A gente precisa saber ela, o funcionamento do ruminante. Se a gente consegue traduzir o porquê para o produtor numa linguagem muito simples, mas explicando para ele o porquê, a gente prova para ele que tem que ser daquela forma, e a gente não tem que ter medo do produtor falar assim, mas o técnico tal falou de outra maneira, ou falou uma coisa oposta do que você está falando. Quando você tem respaldo científico e base teórica, você vai sentar com ele e explicar, tipo assim, olha, deixa eu te explicar por que eu não quero nem saber quem que é essa pessoa, vou te explicar por que ele está errado, e por que eu estou te falando que é dessa forma. E aí você vai conseguir trazer o convencimento para ele. A gente precisa perder um pouco do medo disso, né? De explicar o porquê e dessa insegurança. Só que, para isso, a gente precisa ser bom tecnicamente. Eu fazia isso aqui no campo. Chegava, quis explicar por que da ração no pré-parto. Aí eu fazia esse desenho pro cara e perguntava qual que é a linha mais comprida. E aí explicava para o cara a importância de aumento de papila, no rumen, etc. E aí, assim... De forma simples, né? De uma linguagem que ele é capaz de entender. E aí, aí acho que é uma dica para os técnicos que estão nos assistindo. Isso aqui é a construção de autoridade. Exato. Quando você consegue passar esse tipo de coisa de forma bem simples, mas com fundamento científico,
você consegue construir autoridade perante o produtor. E aí ele responde, ele faz aquilo que você está falando. Essa é porque faz sentido, passa a fazer sentido para a pessoa. Não, eu não posso ficar sem isso aqui, é um problema. Né? Eu não posso ficar sem isso aqui. Então, eu acho que é essa adaptação da abordagem que faz faz o científico virar prático. Né? E assim, olha, o que a gente... Eu vejo que as pessoas falam assim, mas eu sou tímido, o outro é mais despachado. Isso não faz diferença. Porque quando você vai explicar para alguém algo que você domina, é igual contar a verdade. O que eu vou falar lá? A verdade. Fala a verdade. E a verdade é automático. Então, quando você vai explicar para alguém algo que você tem realmente domínio e que você sabe sobre aquele assunto, que você entende o contexto, que você sabe a fisiologia, que você sabe a bioquímica daquilo e que você estudou a evidência científica daquilo, é automático, independente de você ser uma pessoa tímida ou de você ser uma pessoa extrovertida. Então, o caminho tem que ser o estudo e o domínio técnico. É isso que vai fazer você falar desembolado. Tenho certeza que se te convidar hoje, Ronaldo, vai lá em tal lugar e faz uma palestra para mim sobre gestão na bovinocultura de leite. Você sai daqui sem preparar slide, com toda a segurança do mundo, e chega lá e ministra uma excelente palestra. Por quê? Porque existe domínio técnico. E é isso que a gente quer levar de mensagem para as pessoas que estão a campo. Vamos nos preparar? Vamos ter esse domínio técnico? Bom, e para a gente entrar aqui nos 10 itens, mas por que o povo ainda usa coisa sem evidência científica? Surge o produto, tá da hora. Passa um vendedor lá na roça com um galãozinho do negócio que se você passar nas costas da vaca, faz a mágica. Se você der uma colherzinha para a vaca, vai acontecer um milagre. Por que o povo usa isso ainda? Ronaldo, desde que o mundo é mundo, as ofertas de produtos, elas existem a partir de dores, de demandas. Então, o comercial, ele é muito estratégico, né? Ele estuda qual é a dor daquele produtor. E aí, muito produtor vira assim, mas por que o MAPA aprova um produto sem evidência científica? Quem falou que o MAPA aprovou? E às vezes está até aprovado o produto, né? Mas não precisa existir o respaldo no nível, né, científico que a gente quer para realmente utilizar alguma coisa. Então, sempre que existir uma dor, vai existir alguém que vai encontrar o caminho mais curto e mais fácil para te trazer uma solução que, a princípio, parece ser a solução para o seu problema. Porque é o caminho mais rápido e mais fácil. Vou te relatar um caso que eu vivi. Eu até tirei print dessa mensagem no celular. Conversando com um produtor e tal, ele estava com um problema lá nos bezerros. Eu virei e falei assim, olha, estou te passando a fórmula aí do soro oral, você vai fazer o soro oral em todos os bezerros, você vai medir a temperatura de todo mundo que tiver com hipertermia, você vai fazer uma dipirona. Então, eu passei toda a terapia de suporte e não passei nenhum medicamento. Tudo aquilo que eu pedi para ele fazer demorava pelo menos umas 3 horas de serviço para o lote de bezerro que ele tinha. E é o que realmente aquele grupo de animais precisava para realmente entender quais animais que só com a terapia de suporte não ia responder e a necessidade de entrar com medicamento. Ele virou para mim e falou assim, você não tem um remédio só para me sair aplicando em todo mundo aqui, não? Entende? Assim, o produtor, a gente, ser humano, a gente quer o caminho mais fácil. Quer produto que vende mais do que produto para emagrecimento? Por quê? Porque vende a coisa num formato de milagre, na velocidade que você quer. A gente é imediatista. Então, o comercial, ele vai lançar as coisas para resolver o seu problema no caminho mais curto, mas, infelizmente, boa parte das coisas que estão aí não tem respaldo científico de que vai realmente gerar uma solução para a sua propriedade. Então, desconfie de tudo que é bom para tudo e de tudo que magicamente aumenta a produção da sua vaca. Tenha um pezinho atrás disso e cole no seu consultor, no seu técnico. Se você não tem alguém que te auxilie dentro da propriedade, busque uma pessoa para te auxiliar nisso e sempre crie
uma comunicação com essa pessoa a respeito do que você vai comprar, do que você não vai comprar. Porque as pessoas estão aí no mundo para te empurrar produtos. E aí você precisa ter critério junto com o seu técnico de decidir se aquilo realmente é válido ou não. O comercial, ele vai tocar na sua dor. Cuidado com isso. E o técnico, às vezes, vai te mostrar um caminho mais longo, mas mais sólido e com mais evidência de solução. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar para você aqui. Se a gente pegar e fazer 100% das recomendações que as pessoas nos deram, falando que a gente estava perdendo não sei quantos mil reais, tá perdendo 2 litros de leite, tá perdendo 2 litros de leite nesse, 2 litros de leite nesse, 2 litros de leite nesse, 2 litros de leite nesse. Tinha vaca produzindo 200 litros de leite por dia já. Sem dúvida. E na prática, se eu aplicar todos esses negócios somados, a renda do leite não dá para pagar. Exatamente. Esse é o ponto, né? Se a gente pegar todas essas técnicas, começar uma na segunda, no domingo, você faliu a propriedade. Isso é fato, né? E o mesmo vale para isso aqui, você vai economizar tantos centavos por litro de leite. Você vai economizar mais tanto. Aí, por fim, se você somar isso tudo, daqui a pouco, você está recebendo para você produzir o leite, né? Então, tem que ter... Tem que buscar a evidência científica daquilo, né? Tem que ter um perfil chato. Hoje, o comercial a campo me enxerga tipo assim, nossa, vou ter que conversar com a Deliene sobre o meu produto. Prepara. Vai realmente preparado para aquilo. Porque se você me apresentar um folder onde tem lá um trabalho mostrando o resultado do seu aditivo, por exemplo, e lá tem a referência, você pode ter certeza que eu vou ler aquele artigo completo para entender se é aquilo mesmo. E todo profissional precisa de fazer isso para, de verdade, ajudar o produtor em relação a definir produtos, insumos, maquinários, técnica e tecnologia dentro da propriedade. Sabe um insight que me surgiu aqui agora, que eu acho que tem muitos produtores envolvidos na operação, que estão nos assistindo, tem muitos técnicos, às vezes, também envolvidos na operação, que às vezes com uma dificuldade de ir ganhando, fazer esse processamento rápido. Mas diante da introdução de uma nova tecnologia, de uma nova proposta, eu acho muito interessante que os produtores, quanto mais humilde, né, for, quanto menor for, é muito interessante que eles visitem propriedades que têm aquilo implantado. Com certeza. Né? Viajar por ignorância, né? E assim, peraí, eu nunca tinha ouvido falar de manejo pré-parto. Esse negócio é maduro no tempo? Então, assim, o consultor está me mostrando várias evidências aqui que isso aqui é maduro no tempo. Vão na propriedade que é referência na região, e esse cara está fazendo? Ele está fazendo há quanto tempo? Por que ele não deixa de fazer? Qual a experiência positiva que ele teve quando ele implantou? Então, eu acho que é uma prática que está no alcance de qualquer pessoa. Sim. Né? E eu acho que o ponto principal que está embutido na minha fala, é a pessoa se abriu para a investigação. Exato. Entendeu? Sim. Ela se abre. E o que é o grande mal do produtor hoje? O cara que emite a seguinte frase: moça, eu vou te explicar como é que isso aí funciona. Ele está totalmente limitado, ele está embarreirado para a busca de conhecimento. Sim. Porque ele já é professor de Deus, já acha que ele sabe tudo, entende? Sim. Vestiu a camisa 10, né? E aí, assim, a sua fala anterior, mas ela tira a calça de um cidadão desse, assim, ela deixa ele totalmente exposto, a partir do momento que a gente reconhece da dinâmica do conhecimento, né, da evolução do conhecimento. Então, assim, a pessoa carimbar de que, eu vou te explicar como é que isso aí funciona e tal, ele está se limitando para o conhecimento, né? Então, assim, essa busca, investigar, trocar ideia, nome bonito, né? Benchmarking, ir lá e se comparar com as outras propriedades, o que essas propriedades que estão crescendo, que estão tendo resultado, evidentemente o cara está tendo resultado porque está crescendo, né? O que esses caras estão fazendo? Buscar se comparar com essas pessoas te joga para cima. Acho que isso é um ponto importante. E entender o contexto daquilo que você está visitando, né? Eu passei por uma experiência, eu acho que dá até para citar, porque ela é até da bovinocultura de corte, onde eu tinha um cliente que insistiu muito comigo de que ele conhecia um amigo que tinha uma propriedade que conseguiu colocar 50 bois por hectare. Eu falei assim, 50?
Assim, não, mas não pode. Assim, 10 é muito, né? 10 é um resultado espetacular. Assim, fazendo um trabalho violento. E aí eu virei e falei assim, não vamos discutir não, onde que é? A gente estava, assim, a 300 quilômetros do lugar, assim, você tem algum compromisso agora? Eu não, vamos lá. Liga lá para o produtor. Aí fomos. E fiz ele ir, né? 50 boi por hectare, tem que ir lá ver hoje. Tem que ir, né? E vamos aí, aprender com esse cara. De fato, existia, só que foi pontual. Não é 50 bois por hectare, 180 dias, 365 dias. Estava com 50 bois por hectare, 7 dias. Porque é uma área que recebia chorume, e aí teve uma condição, né, de crescimento violento ali daquele pasto, comeu aquilo e ficou parado até que aquela área se recuperasse. Então, a gente tem que tomar cuidado também, quando a gente vai ver, entender o que a gente está vendo, né? Interpretar o que a gente está vendo. Fazer 50 boi por hectare ano. Bom, né? Desconfie. E um outro ponto você precisa ter a referência do que eu já falei aqui. A gente precisa entender de fisiologia. Faz sentido essa informação? Eu vou citar um outro exemplo de algo que está oba-oba no campo. Tudo se joga dentro do útero agora. A vaca está com infecção aqui. Não precisa ser um antibiótico específico para útero, não. Coloca tudo dentro do útero. Você está esquecendo de estudar farmacologia. Você está esquecendo de estudar fisiologia. Então, vai para o básico primeiro, né? Você precisa ter essa referência do livro, além do artigo, né? A referência nossa, além do artigo, precisa ser o livro. Então, cuidado para ir replicando coisas que não faz o menor sentido na farmacologia, na fisiologia. Então, ter uma análise crítica em cima do que as pessoas estão fazendo e não sair replicando igual robô, né? Não vou ter que botar marcha agora no negócio. Bora lá. Não vai me enrolar mais, não. Vem cá. Vamos lá. Agora, me conta aí. Tem 10 práticas que o pessoal tá desesperado para poder saber. O cara cortou o leite da bezerra porque ela tá com diarreia. Tá certo ou tá errado? Essa é a prática... Essa é doída, né, Ronaldo? É assim... Não, mas tá com diarreia. O que eu faço? Deixa ela com fome, porque ela não vai dar mais diarreia, né? Deixa com fome com sede. Mata com fome você acaba de morrer de uma vez, né? Gente, isso é o caos, né? O que a gente precisa entender? O que faz um animal responder a qualquer tratamento é imunidade e nutrição. Então, a base precisa ser, mantenha essa... É o contrário, né? Se você puder fornecer mais leite para ela, ou você, quando está muito doente, os seus familiares não vão levar comida para fulano, não, porque está mal, né? Então, erradíssimo. A gente precisa manter a nutrição, manter a ingestão de água e até aumentar o fornecimento de nutrientes, porque o sistema do organismo que mais gasta energia é o imunológico. Se a gente está doente, o imunológico está ativo e a gente precisa de mais nutrientes. E a diarreia não pode ser cortada. A diarreia é um mecanismo de defesa. A gente precisa eliminar a causa, seja um vírus ou uma bactéria, aquilo precisa ser eliminado. E tudo que sai tem que ser reposto em água e em nutrientes. Chique. E assim, tem vários episódios falando de criação de bezerro, o pessoal vai poder aprofundar mais nisso aí. Item 2. Antibiótico para problema não infeccioso. O pessoal aplica antibiótico e não tem bactéria. Fala um pouco disso para nós. Gente, assim, o que a gente vê a campo? O produtor ele quer aplicar alguma coisa. Então, às vezes, a gente está com um processo apenas inflamatório. O mínimo que a gente precisa entender, né? Existe medicamentos que são anti-inflamatórios e antimicrobianos, antibióticos. Os anti-inflamatórios vão agir sobre inflamação. Nem tudo que está inflamado está infeccionado. Então, assim, em relação a medicamento, consulte o veterinário. Use procedimentos operacionais padrões que a sua fazenda já possui como referência e não tira da sua cabeça de sair aplicando tudo no animal. Porque, às vezes, aí você, mas eu apliquei isso e melhorou. É porque já ia melhorar mesmo, né? Então, cuidado com simplesmente aplicar uma injeção no animal. Os medicamentos, eles têm ação específica para diversidade de tipos de doenças. Existem protocolos já consolidados para a maioria das patologias que existem. Então, usem desses protocolos consultando um médico veterinário. Sim. Pessoal, só para dar uma referência
para vocês aqui. A vaca passou no tal lugar, bateu, caiu, bateu, tal coisa e tá com um inchaço atrás. Caiu. Abriu alguma coisa, entrou alguma bactéria ali, zero. Não tem como. E aí vem um bonito e faz da casa agropecuária e aplica um Pensivete. Aqui, pelo menos aqui, eu estou citando até com marca, porque aqui na região sim. É muito comum do pessoal tratar por esse termo, né? Então, assim, você está aplicando antibiótico num lugar onde não tem bactéria para você matar, não faz sentido nenhum a prática, né? Então, assim, esse é o choque de realidade, o SUS para vocês. Está usando o remédio errado. Vamos para o próximo tópico. Apliquei antibiótico, carência zero para mastite, Delene. Como é que faz? Se o antibiótico não está lá, como é que ele matou a bactéria? Essa daí é de chorar e assim... É telepatia? Como é que funciona o negócio aí? É assustador como essa prática está a campo. Infelizmente, através também de consultores. Porque assim, o terror do produtor em relação à mastite não é a mastite. É o descarte de leite. Isso apavora ele, principalmente se for um sistema de vaca de alta produção. O produtor está lá com uma vaca com 40 litros de leite. Ela dá uma mastite um pouco mais leve ali, cai para 30. Mas vai ter que descartar 30 litros por alguns dias. Isso apavora ele. Então, lembra lá que a gente conversou que o mercado coloca solução na sua dor? E aí ele traz para você, então vamos utilizar um antibiótico carência zero. E sabe o que é o problema, Ronaldo? De que boa parte dos casos as vacas vão melhorar. Foi o antibiótico? O que a gente precisa entender dentro desse processo? Mastite, existe 2 grupos principais. Bactérias gram-positivas e negativas. As negativas, a maior parte delas tem cura espontânea. Então, se eu não fizer absolutamente nada, ajudar essa vaca com imunidade, nutrição e às vezes só um anti-inflamatório, ela vai melhorar. E aí eu estou queimando carta de um antibiótico. Artigos científicos por autoridades que comprovam essa fala. Exatamente. E aí eu estou queimando a minha carta, né? Porque toda vez que eu utilizo um antibiótico desnecessário ou que ele não tem ação para aquilo, eu estou aumentando o risco daquele antibiótico ter resistência. E a consequência disso no futuro é muito complicada, porque acaba que eu fico sem produtos para ser utilizado em situações que eu realmente preciso. Raciocínio o seguinte, se a carência é zero, é porque ele não atinge a glândula mamária. Por isso que a carência é zero. Então, não tem como um antibiótico carência zero fazer efeito sobre a cura da mastite na sua vaca. E esse é o mestre do marketing agora. Silagem de milho, 38% de matéria seca, 35%, 38% de matéria seca, a vaca comeu 40 quilos, e no outro, a silagem de milho, é 25% de matéria seca, e a vaca comeu 25 quilos. E o mestre dos magos falou que é 3 por 1 a ração. Já até sabia que era isso. E aí, Delene? Ai, Ronaldo, assim, ó, que milagre é esse? Como nutricionista, eu tenho até palpitação com um negócio desse, né? Tem um troço. A gente passa lá horas fazendo levantamento bromatológico e todas as medidas necessárias, tamanho de partícula e aquela confusão toda. Você gasta lá umas 4 horas, acompanha o trato e mede isso e mede aquilo. E aí a pessoa vai lá e padroniza, né? 3 para 1. De onde que surgiu isso, né? 3 litros de leite para 1 quilo de ração, pessoal. Pode estar todo mundo na mesma página. É impossível você fazer uma... Loucura. Tipo assim, uma vaca comeu 20 quilos de mombaça. A outra vaca comeu 40 quilos de silagem de milho com matéria seca de 35%. A outra vaca comeu cana. Uma silagem de milho estava moída, a outra silagem de milho tinha outro tamanho de partícula maior. Então, uma tinha tanto de amido, a outra tinha menos. E aí, assim, o gênio soltou que é 3 para 1, 3 litros de leite, 1 quilo da ração. E não é só o produtor, né, E a Ronaldo? ração é 22 ou 22 ou 22 a 25. 24, né? De 22 a 25 aí, tá aí dentro. É isso aí. Então, assim, olha, o que acontece? Quando a gente coloca isso como verdade absoluta, a gente está rasgando várias coisas de conceitos
com altíssima evidência científica em relação à nutrição, é entender a necessidade de amido e proteína daquele animal, efetivamente, é entender que a gente está rasgando de que existe eficiência alimentar diferente entre indivíduos. Por exemplo, eu sou produtora. Hoje eu tenho um rebanho de média de 36 comendo 9 quilos de ração. Estou passando uma fórmula para ninguém. Estou dizendo que o meu rebanho hoje, no DEL que está, no volumoso que está, no tipo de volumoso, no sistema que elas estão conseguindo fazer uma relação de comer, de estar com 36 de média e 9 quilos de ração. Então, olha só. Se eu tivesse com a relação 3:1, 30 litros de leite, eu estaria com 10 quilos de ração. Elas estão com 36 e com 9. Então, esse número 3:1 é uma referência para a gente ter um norte para começar a formular, e pode ser que esse número bata para uma situação de uma vaca na silagem de milho, dependendo do bromatológico dessa silagem de milho, mas não pode ser a referência. Cada silagem de milho é uma. Cada dieta ela demanda de um tipo de proteína diferente nessa dieta. Quantidade disponível. Inclusive, qual que é o estoque de forragem da fazenda para tomar a decisão de quanto concentrado que eu vou utilizar. Ou o desafio de média que eu vou colocar para esses animais. Então, cuidado para não ter fórmulas engessadas. Nutrição nunca pode ser isso. Mas é uma recomendação top para a vaca que está passando fome. Por isso que... Com certeza. Por isso que bomba. Então, exatamente. Assim, ó, se não está fazendo nada, você fazer alguma coisa, você tem uma resposta extraordinária, né? Mas pensando em ajuste nutricional, nós precisamos entender qual que é a digestibilidade da minha forragem, qual que é o teor de amido, qual que é o tipo de forragem, qual que é o tipo de insumo, para realmente entender. E qual que é a genética desse gado, né? Porque se eu falar que toda vaca é 3:1, eu rasguei eficiência alimentar, isso não existe, né? O leite da fazenda pode estar instável e não ácido. E tem 5, pessoal. Nós passamos cortar o leite da bezerra, antibiótico para problema que não tem infecção. Falamos de produto carência zero para mastite, 3º. Item 4, o 3:1, famoso. E o 5º, e também não menos famoso, o leite da fazenda pode estar instável no alizarol e não está ácido. Mas o leite ficou amarelo no alizarol e está ácido. Dá bicarbonato para a vaca dele, para melhorar o tanque que estragou. Me conta daí, isso aí, como é que funciona? Ela generalizou, né, como e determinados momentos do ano, né, a gente está numa fase de que o famoso leite lina, né, instável não ácido, ele bomba aí no campo, o produtor pira, o laticínio pira, e aí surge essa recomendação do bicarbonato, e olha que loucura como é que isso surgiu, né? O bicarbonato, o leite ácido entre aspas, porque ele está instável, não ácido, na verdade. Porque problema de leite ácido, esquece a vaca, né? Se o leite está realmente ácido, nós temos um problema de contaminação nesse leite ou de não resfriamento. Precisa conferir se realmente não é esse o problema, do Dornick está normal ou não. Mas olha como é que vem o negócio do bicarbonato. Bicarbonato alcalino, leite ácido. Se a gente colocar bicarbonato no leite, a gente faz uma fraude, né, e mascara essa acidez. E aí quer fazer isso com a vaca. O caminho, na hora que a gente tem um problema de instabilidade no leite, e aí, olha que coisa interessante em relação ao assunto que a gente está abordando, evidência científica, né? A evidência científica da causa e da solução para o leite lina, ela ainda tem pouca evidência, tanto da causa quanto da solução. Existe uma diversidade de pensamentos ali, né, de teses sobre o assunto, de estudos sobre o assunto, e tá claro de que cada rebanho acaba tendo esse problema por causas diferentes. Então, o primeiro ponto é entender o que está acontecendo ali com o seu rebanho. O que é mais comum em relação à leitilina? Déficit de forragem, quantidade de fibra na dieta. Não é quantidade, gente. É tipo, choveu, aí nasceu aquela graminha. Aí só tem um tiquinho assim de broto. Solta a vacada naquele broto e a pastagem linda, quantidade de forragem
pouca. E aí o gado não tem enchimento ruminal. Matéria seca baixa. Matéria seca baixa. Então, o gado come, é mais água do que fibra, e aí acaba surgindo esse problema por falta de fibra. E aí existem outros fatores que podem correlacionar com isso. O que eu dou dica para o produtor quando ele viver esse problema? Primeira coisa, entenda se de fato o seu rebanho inteiro é esse problema, ou se alguns indivíduos do seu rebanho. Se o problema é o rebanho todo, você pode fazer uma análise, te dá trabalho pra caramba, mas você pode fazer uma análise individual do Alizarol e entender 10% das minhas vacas, quais são as vacas? É as de pós-parto, as que estão mais magras, as que estão comendo menos? Quais são os indivíduos? Comece por aí para você entender se a causa é de fato nutricional, né? E em uma situação dessa, sem a ajuda de um nutricionista, você vai caminhar pouco ou nada. E a tendência é que, se o problema ele resolve com o tempo ou com a oferta de forragem, é porque o problema era nutricional. Então, assim, o que a literatura traz para a gente hoje? O principal causa: déficit de forragem, quantidade de volumoso fornecido para a vaca. Uma vaca precisa comer no mínimo 10 quilos de matéria seca, ou de um pasto, ou de uma cana, ou de uma capineira, ou de uma silagem mínima. Esse é o mínimo do mínimo. Se ela não está comendo isso, 10 quilos de matéria seca, tá, gente? Tirei a água, vai dar aí 30, 40 quilos de volumoso na média. Se for de um pasto, 40, 50 quilos. Isso é o mínimo. Associado a isso, eu tenho que investigar também como é que está a qualidade do meu leite. Existe uma gordura muito alta e uma proteína muito baixa? Porque eu posso ter inversão gordura-proteína, alguma coisa no meu metabolismo do rumen que não está eficiente, uma acidose subclínica que está favorecendo aí a correr esse leite instável não ácido. Aí eu começo a fazer ajustes mais finos, de corrigir tamanho de partícula na minha dieta. Então, dá uma checada aí em relação a essa entrega de sólidos, né, do seu leite. Não olha só para o resultado do Alizarol. Como é que está o leite? Quer fazer um ajuste mais fino ainda? Hoje a gente consegue olhar para a gordura, se a sua gordura está baixa ou alta, o tipo de perfil de ácido graxo dessa gordura. É algo que pode ser medido também. Aí eu estou passando uma mensagem mais para os técnicos que estão ajudando o produtor a resolver esse problema, né? Vamos medir o que tem de ácido graxo de novo, o que tem de pré-formado e o nível de proteína e fazer uma análise desses sólidos para entender, de fato, se o problema é nutricional. E um outro ponto que tem que ter atenção é a mineralização desse gado. Quantidade de mineral, ou déficit ou excesso, qualidade desse mineral, para fazer as correções necessárias ali nessa entrega. Mas, assim, sem medo de errar, 80% dos leites instáveis não ácidos que estão por aí é déficit de forragem. Então, comece a conferir se nesse período de transição, final de seca e início de água, a sua vaca está recebendo o mínimo de quantidade de volumoso que ela precisa. Eu vou fazer um complemento, para você trocar uma ideia com a empresa que você está trabalhando. Nós estamos falando, leite pode ser ácido, amarelou o Alizarol. Esse é ácido. Seu tanque está com problema, ou sua energia acabou, alguma coisa fez ele não funcionar. Que eu já fiz experiência, gastaria sujeira demais, mas muita sujeira. Eu não vou citar a experiência que eu fiz aqui, não. Mas eu vou falar para vocês assim, gastaria muita sujeira para você ter problema de acidez. A partir de sujeira, você tem um problema no tanque. Ou você teve um problema de energia. Problema de refrigeração. Ácido. Não ácido, o DLN já deu sinais aqui para nós, mas eu vou fazer um complemento em relação ao não ácido. Por definição, ele está instável no Alizarol 72, e as indústrias estão tudo usando 82 e 78. Então, assim, ele não ter passado naquele Alizarol ali, pode ser que esse leite seu vai passar no pasteurizador sem ter problema. Ferve o leite. Sim. Ferve o leite. E mostra para a empresa aqui, ó, estou fervendo meu leite, ele está passando a fervura, não vai passar no pasteurizador? Então, é uma forma de vocês provocarem as indústrias a ajustar o processo de, tipo assim, não justifica jogar esse leite fora. Esse é o ponto principal, né? Tecnicamente, não justifica jogar esse leite fora. Porque o problema dele não passar no Alizarol é uma simulação se ele ia passar no pasteurizador. Né? Ele serve para isso. Então, deixa essa dica aqui, e isso dá um podcast independente. Não vou ter que pôr marcha, né? Não vou ter que andar. O produtor usa hormônio para retenção de placenta.
O produtor desespera com retenção de placenta, né? E aí ele assim, o que eu aplico? O que eu faço? O que eu aplico? Acho que é o principal ponto que a gente precisa entender em relação à retenção. Qual é a principal causa de retenção de placenta? O que é mais esperado que seja fator desencadeador da sua vaca ter retido placenta é sistema imunológico. Imunidade está ligada à nutrição. Então, quando a vaca retém a placenta, é porque não houve a fagocitose. O que é fagocitose? É a digestão por células de defesa do organismo, onde há a liberação da parte da placenta, que está ligada no útero, da parte da placenta que estava colado na placenta. Então, tem que haver esse descolamento ali daquela estrutura que a gente chama de placentoma, desligando ali a carúncula do cotilédono. Se isso não acontece, é uma falha de sistema imunológico. Nada, nenhum medicamento, nenhum hormônio vai resolver quando a causa é essa. De fato, existe evidência científica de que o hormônio ele vai ter benefício na liberação da placenta quando a falha ela é hormonal. Só que a falha hormonal é algo mais raro. Então, assim, eu quero colocar o protocolo de que eu vou fazer a aplicação de uma prostaglandina. Fazendo a aplicação de uma prostaglandina, se minha vaca não liberar a placenta, ficou consolidado de que a falha não é hormonal. Então, não vai adiantar prosseguir, né, com esse tratamento. E aí, o que a gente precisa entender? Para a parte de imunidade, existe um tratamento? A curto prazo, não. O que eu preciso é resolver os problemas dos animais que estão vindo. Então, cuide, confira a nutrição dos seus animais de pré-parto, de pós-parto imediato, de vaca seca e até no período que ela estava como vaca em lactação. Para a gente trazer um animal para o pré-parto e para o pós-parto com imunidade alta. Agora, um ponto que precisa ser feito e precisa ser padronizado. Toda vaca que tiver retenção de placenta, se a placenta de fato ficou retida, ela vai entrar em processo de putrefação. Vai ter contaminação. Isso é um fato. Então, ela vai desenvolver uma metrite. Quanto mais cedo eu tratar essa metrite, menor a chance dessa metrite me causar problema de atraso reprodutivo. Então, para mim, o ponto mais importante em relação à retenção de placenta é cuidar de terapia de suporte dessa vaca. Se ela reter placenta, a imunidade está ruim. Ela precisa de um drenche? Ela está com febre? Então, cuide da terapia de suporte e já entre com antibiótico terapia preventiva, entre aspas, porque eu já sei que vai acontecer ali uma infecção. Então, eu já começo a combater aqueles micro-organismos antes de virar uma metrite muito grave. Metrite é sinal de atraso reprodutivo. Então, essa é a principal mensagem que eu tenho em relação a esse tema. E o pessoal perdeu. Item 7. O pessoal perdeu essa oportunidade, hein? Perderam a oportunidade. Lá na época do coronavírus, eu falei que poderia ter usado para tratamento do coronavírus, antitóxico, cálcio e uma terramicina. Serve para tudo, né? Mas você provocou, trouxe a brincadeira aqui até com um tema sensível, né, pessoal? Fala desse assunto, todo mundo apavora, né? Mas, assim, na prática, tentando trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia aqui, o quanto que a gente usa isso de forma indiscriminada, né? Antitóxico para tudo. Para tudo. Né? Então, assim, mais foquem, então, né, de que nós estamos mais aqui até criticando a utilização indiscriminada dessa ferramenta. Fala um pouco dessa experiência para nós, Helene. Acho que o primeiro ponto é entender o que é intoxicação, né? Se eu vou usar um antitóxico, eu preciso entender o que é intoxicação. E aí, qualquer vaca que ela tem algo relacionado ao sistema digestivo ou que ela para de comer, o produtor associa isso a um quadro de intoxicação. Quadro de intoxicação em bovinos, pecuária de leite, então, é algo que é extremamente raro de acontecer, né? Então, a gente precisa, primeira coisa, é fazer o diagnóstico daquele animal. Ele está realmente... Quais são os quadros que acontecem em intoxicação? Eu posso ter uma intoxicação por ureia, o tratamento nem é antitóxico, né? Eu preciso reverter esse quadro rapidamente dessa intoxicação e aí o que existe evidência científica de tratamento é, de fato, a utilização de vinagre. Eu posso ter uma intoxicação por uma planta tóxica que, às vezes, não existe antídoto e aí não tem o que se fazer mesmo. E o restante é entender. Na verdade, às vezes, o animal ele está com um deslocamento de abomaso, ele está com uma acidose,
ele está com uma enterotoxemia, ele está com uma mastite, aí ele para de comer. Então, o que precisa ser feito é o diagnóstico e direcionar o tratamento para o que for realmente adequado. E aí, eu sempre reforço um ponto importante. A coisa mais importante de qualquer terapia, de qualquer tratamento, é terapia de suporte. É isso que vai dar à sua vaca força para ela responder àquela medicação. O que é a base da terapia de suporte? Hidratação e controle de temperatura. Eu vou chutar um número aqui. Eu acredito que mais da metade das propriedades leiteiras não tem um termômetro no curral. E essa precisa ser a base. Então, em vez... Mais, né? É bem mais. Então, em vez de você estar querendo lá pegar o sorinho, colocar um antitóxico, colocar na veia do animal, que não vai servir para absolutamente nada, se a vaca, de fato, não tiver intoxicada, vamos fazer terapia de suporte? Até que venha alguém realmente atender e fazer o diagnóstico da sua vaca? O mínimo, controle da temperatura. Controle de temperatura... Em todas as espécies, é o quê? É dipirona. Vamos fazer controle de temperatura, vai usar uma dipirona veterinária, obviamente, injetável, de preferência venoso, associado à hidratação desse animal. E bovinos, a gente faz hidratação via oral. Porque uma vaca de 700 quilos, de 600 quilos, de 500 quilos, precisa receber 20 litros de solução. E tem um ponto em ruminantes que é muito importante, que faz o animal ter força, né, para ele conseguir reagir ali a alguma patologia. Rumen funcionando e rumen cheio. Então, às vezes, quando a gente fala em hidratar, a função ali da aplicação do drenche, de uma solução oral com eletrólitos e com energia, não é só por causa dos eletrólitos e da energia, é pelo enchimento ruminal. Dê foco para isso até que chegue alguém para atender a sua vaca e que você possa realmente fazer o tratamento específico a partir de diagnóstico. Item 8. Minhas bezerras estão tudo magra. O que eu aplico nelas? Nada, gente, nada vai caber numa seringa de 50 ml, nem vou falar de 20, né? Que vai resolver a questão nutricional. Então, assim, eu gosto de colocar a mensagem o seguinte: os suplementos que existem no mercado, eles são importantes? Bastante. São muito importantes. Só são utilizados de forma errada. Suplementos deveriam ser utilizados para animais que estão debilitados, doentes, e em detrimento disso, perde o apetite. E aí, quando o animal perde o apetite, eu preciso de suplementar. Ou em uma situação que eu estou com alguma patologia, que ela acaba atingindo ali debilitando o animal ali, levando ao consumo de minerais, vitaminas e aminoácidos importantes. Então, nessa situação de que o animal para de comer, ou na situação de que aquela patologia, né, acaba levando a essa debilidade, mesmo o animal continuando se alimentando, é super importante existir suplementos no mercado, minerais, vitaminas e aminoácidos. Só que o produtor, ele quer utilizar isso como a solução para resolver o problema do animal que está desnutrido, que está faltando dieta. Então, como é que a gente coloca ganho de peso? Como é que a gente coloca desempenho? Como é que a gente coloca leite no animal? Não existe fazer isso via... Como é que a gente melhora resultado de protocolo de ETF? É com nutrição, é com mineral. E entender outro ponto. Boa parte dos minerais e vitaminas não são estocados, principalmente as vitaminas, não são estocadas. Então, eu vou aplicar via injetável... E aí, o que for excedente vai sair via urina e fezes. Então, não vai existir estoque daquilo. Então, não tem sentido ser injetável. Então, o foco precisa ser nutricional. Pense em fazer suplementação apenas em animais, de fato, doentes. Eu vou falar até pro cara caipira, assim. Faz um teste, às vezes, no animal só, produtor pequeno, né? Já aconteceu, assim, eu conheço gente que, às vezes, não tem a criação de animais como atividade principal e tá lá com o animal magro lá. Foi na casa agropecuária, seringa, uma grandona, comprida, assim, você vai aplicar essa aqui, que é R$50, vai resolver. Aí o cara ficou na dúvida, me ligou, é conhecido, amigo. O que eu faço? Falei, pega R$50 e compra um saco de fubá. Entendeu? Compra um saco de fubá. Por favor, você vai ver a mágica acontecer. Para esse animal, você vai ver a mágica acontecer. Isso aí. Então, tipo assim, sem muita técnica nem nada, não, né? Tipo assim, no contexto que a criação dele não era profissional, né? Mas, assim, basicamente a mensagem é, cara, suplemento não mata fome. Isso aí.
E hoje, assim, o comercial, ele apela principalmente em relação à reprodução, né? Colocando suplementos como a mágica para você ter melhora de índices reprodutivos. Se você não tiver dieta fechada e o gado mineralizado, né, a longo prazo, eles vêm sendo mineralizados adequadamente, você está gastando com Você faz café? Né? Se eu faço? Às vezes. Então, quando eu vou fazer café, eu tenho uma crença que uma última pontinha da colher que eu coloco lá, que aquilo lá vai fazer o café ficar no ponto que a gente quer, né? E a minha comparação com o café aqui ela é a seguinte, é você acreditar que aquela última ponta que você colocou, ela substituiria tudo que você colocou de pó anteriormente, né? Então, ou seja, a mesma coisa efeito você pensar placebo, que... né? Você pensar que o suplemento, você pode tirar todo o restante da comida do animal, que o suplemento vai resolver o problema. Não vai. Então, essa metáfora com o café aí, acho que serve o pessoal gravar, que ela não vai resolver. Assim, meu Deus, se eu falar que eu faço café, ele vai falar assim, então vai lá, fala como. Bom, Delene, o cara aprendeu com você lá no item 2 que antibiótico não é para ser usado para tudo. E aí ele resolveu usar o anti-inflamatório para tudo, indiscriminadamente. Qual que é o problema, né, da gente colocar ali, exemplo, tem problema de usar em vaca prenha, tem problema de usar em vaca recém-parida? Fala um pouco disso para a gente. Ronaldo, eu acho que esse é um ponto aí que merece bastante atenção, que é uma informação de estudos relativamente recentes e que eu acho que a gente precisa espalhar mais essa informação para que ela chegue realmente na ponta, que é onde precisa, para que as pessoas não cometam esse tipo de erro e acabam prejudicando ali a melhora dos animais. Em relação ao uso de anti-inflamatórios, a gente precisa entender o seguinte, existe escolhas melhores para se fazer em detrimento da fase que esse animal está. E é importante a gente entender de que existem alguns grupos de anti-inflamatórios que são abortivos, né? Então, os anti-inflamatórios mais potentes que existem, com mais poder de desinflamar rapidamente, são os corticoides. Contudo, eles são abortivos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na decisão, né, de utilizar aquele produto em vacas gestantes. Toda vaca que eu aplicar vai abortar? Não, nós estamos falando de biologia, mas o índice de aborto ele é elevadíssimo, né? Então, não se recomenda a utilização de corticoides para animais gestantes, a não ser que aquilo seja algo que vai definir entre a vida e a morte do animal. Você vai fazer um alinhamento com o produtor de que vai existir o risco do aborto, senão o animal não vai se salvar, né? Isso acontece, às vezes, num acidente ofídico, num processo inflamatório ali muito absurdo e de que precisa de entrar com corticoide. Acidente ofídico, a cobra picou. Vamos comunicar melhor, né? Beleza. Agora, entre os dois principais grupos de anti-inflamatórios, né, os mais comuns utilizados, que é o Flunixin e o Meloxicam. Quero trazer uma coisa muito importante aqui para vocês. A utilização de Flunixin em vacas no puerpério. O que é puerpério? Pós-parto imediato. Nessa fase ali pós-parto, é o momento que o animal tem uma queda de imunidade significativa. O Flunixin, ele acaba tendo um tipo de ação no organismo, eu vou citar aqui a nomenclatura, não vou entrar em detalhe disso, mas só para quem é técnico entender, de que ela não é COX seletiva. O que é COX? Existe lá no organismo a COX-1 e a COX-2, que é a molécula no qual o anti-inflamatório vai se unir para ele fazer efeito. Se ela é não seletiva, ela age fazendo um processo de inflamação e também prejudicando a resposta imunológica. Tudo que está muito inflamado tem uma quantidade muito grande de células de defesas ali. Então, eu acabo prejudicando também a minha imunidade. Então, a gente precisa evitar a utilização de Flunixin em vacas nessa fase, no período de pós-parto imediato. E aí, uma alternativa é a gente trabalhar nesse período com o Meloxicam, que se mostrou, né, como um anti-inflamatório melhor para essa categoria, sem ter essa interferência tão pesada ali em sistema imunológico. Eu quis trazer essa informação para mostrar para vocês de que as coisas elas mudam, os estudos eles surgem
E aí, coisas que a gente, às vezes, estava consolidado para fazer, aparece algo novo, com respaldo na fisiologia, com alta evidência científica, e se a gente não tiver em constante busca do conhecimento, a gente acaba continuando com uma recomendação que não é mais a mais adequada. E quando a gente fala de fazer isso há 10 anos atrás, para aquela vaca 10 anos atrás, de baixa produção, às vezes isso não gerava tanto impacto. Agora, para essa vaca de 30, 40 litros de leite, ter essa informação e saber tomar essa decisão diferente em relação ao uso de anti-inflamatório faz toda a diferença. Daí a importância de eternamente buscar informação, né? De continuar estudando. O camisa 10 agora. Ai, você me põe em problema, hein? O camisa 10. Quero até ver. Nosso camisa 10 agora, o item 10 e o homeopático. Saia justa, né, Ronaldo? Assim, em relação à evidência científica sobre a homeopatia, e até pensando na área humana, ela é algo que tem baixa evidência científica no que diz respeito à ação de um produto homeopático para, de fato, gerar um resultado. O que é o problema? Além de existir essa baixa evidência científica, normalmente as recomendações de utilização de produtos homeopáticos, e boa parte dos que estão no mercado, eles não são de fato homeopáticos. E aí acaba gerando uma outra confusão, né? Porque quando a gente está falando de baixa evidência científica, eu não estou dizendo que não tem evidência científica, eu estou falando que ela é baixa. Ou seja, mais estudos são necessários para chegar a essa conclusão. Contudo, na medicina veterinária, a gente sabe de uma infinidade de produtos que são vendidos como produtos homeopáticos. O que é homeopatia? É um produto, um princípio ativo, ou o próprio agente infeccioso que foi diluído, até que ele vai estar numa dose tão baixa que ele vai entrar no seu organismo e, segundo, né, quem defende a homeopatia, vai fazer com que o organismo reconheça aquilo e consiga fazer... e se preparando para fazer o combate... Semelhante a uma vacinação. Semelhante a uma vacinação. Só que existe ainda ali muitas dúvidas, né, em relação a esse mecanismo, tanto para a medicina veterinária quanto para a medicina humana. O que eu vejo de forma geral? Mais um efeito placebo do produtor e muita coisa que não é de fato um produto homeopático, é simplesmente rotulado como homeopático, sendo vendido como algo que soluciona a dor do produtor. Vou até citar exemplo de um produto, obviamente sem falar marca, sem citar nada. Surgiu no mercado bisnagas de produtos homeopáticos para serem utilizados intramamário. Eu não estou falando sobre o produto, sobre o respaldo dele funcionar ou não funcionar. Estou falando a forma como ele é apresentado para o produtor. Uma bisnaga intramamária sem carência. Devia estar escrito lá, como toda bisnaga de produto homeopático. Você está vendendo uma ilusão para o produtor, né? Porque o que vai dar carência? Antibióticos e anti-inflamatórios. Se é um produto homeopático, de fato, não tem carência. E aí o produtor associa que é bisnaga e que é igual ao antibiótico. E às vezes ele deixa de fazer um antibiótico que, para algumas situações, é extremamente necessário, senão ele perde essa vaca. Então, assim, é extremamente polêmico esse assunto. Eu acho que tem muita picaretagem no mercado e isso precisa ser combatido. A gente precisa entender o produto. Para quem está levando esses produtos nas propriedades, eu acho que precisa ter mais transparência em relação à produção, a se de fato está dentro da legislação para se produzir um homeopático ou não. E um outro ponto é a gente entender se às vezes a gente não está recebendo uma recomendação de entrar com um produto. Por exemplo, vamos entrar aqui com um produto para controlar carrapato, num lotinho de bezerro desmamado. Só que junto disso você vai mineralizar, você vai fornecer concentrado, você vai melhorar o fornecimento de volumoso, você vai limpar o bebedouro, você vai colocar sombra para eles, você vai diminuir a densidade, você vai tirar a lama e aí, automaticamente, ao fazer isso tudo, o que vai acontecer com a imunidade do animal? Vai subir. E aí, olha, tá vendo? O homeopático deu certo. Entender, né? Se de fato não foi uma mudança de comportamento ou se não foi se o produto de fato fez efeito, né? Eu não vou... Num contexto de mastite,
eu tenho visto uma grande carga de prestação de serviço desse pessoal. Positiva, né? Eu falo assim... Se faz efeito ou não, eu não sei, mas... A vontade, a palavra que eu ia usar até era outra, mas eu falo, não importa. Né? Não importa se o produto funciona ou não. A qualidade de prestação de serviço da pessoa que está ajudando ali a fazer coisas que efetivamente são importantes, às vezes ela é tão boa que está dando certo em ajudar a fazenda a melhorar o resultado. Sim. Porque está movimentando um monte de coisa. E aí, assim, eu não me sinto competente de bater o martelo de que funciona ou não funciona. Também eu não tenho competência para isso, não. Sim. Né? Agora, agora, num contexto de mastite, né? Eu te garanto com certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, sozinho não funciona. Também tenho certeza absoluta Isso eu disso. tenho certeza absoluta. Então precisa estar num contexto. E assim, eu acho que é algo que não pode ser crucificado pelo seguinte: hoje existe no mercado a produção de leite orgânico. E sem a homeopatia não existe produção de leite orgânico. Então, é algo que... nós estamos falando assim, se acabar a homeopatia hoje, todas as fazendas de leite orgânico fecham as portas. Porque sem os produtos, ela não pode produzir. Porque existe uma legislação por trás, né, das regras de se produzir o leite orgânico. Ou seja, eu acho que o que precisa é mais discernimento do produtor, é apertar mais quem está levando esse produto, né, quem está comercializando esse produto, para entender mais sobre as pesquisas feitas com aquele produto e entender se, de fato, aquele produto só está rotulado como homeopatia ou se ele, de fato, é homeopatia. Tem um princípio por trás. Esse é outro ponto de atenção, que pode não ser um problema, na verdade, pode ser a solução para alguns casos, que o que tem ali não é homeopatia. Exato, assim, eu conheço um monte... E por isso que está dando resultado. Isso, exatamente. E aí, assim, nós estamos... precisa entender isso, né? Porque senão a gente não vai conseguir, nem a pesquisa vai conseguir atuar de forma eficiente para entender assim, quais funcionam, como funciona, em qual situação. Precisa separar o joio do trigo. É um monte de produto, assim, eu tenho certeza de uma coisa que eu estou te colocando, é um monte de produto rotulado como homeopático, que de homeopático não tem nada. Isso tem bastante. Deliane, nós passamos 10, né? São 10 questões aí, efetivamente, todas elas... polêmicas, né? Com seu grau de polêmica, algumas nem tão polêmicas assim, algumas é desconhecimento mesmo, conhecimento científico muito consolidado. Tem bastante coisa aqui que está no livro, não está nem no artigo científico, está no livro, de tão consolidado, né? E a gente ainda... É como 2 mais 2 são 4, né? E a gente ainda está errando. A gente ainda está errando, né? Exemplo, aplicar antibiótico onde não tem infecção, né? Então, não tem nenhum tipo de contaminação. Então, acho que nós passamos bem pelos itens aqui. E eu queria, né, para a gente finalizar, eu queria que você passasse sua mensagem para os produtores, para os técnicos, para todos os mamíferos que nos assistem em relação a esse tema, né? Ao tema que nós trouxemos aqui, né? Como que a gente vai... unir o conhecimento, levar o conhecimento, carrear o conhecimento científico para a prática, né? Acho que esse eu acho que assim, Ronaldo, para o produtor, eu acho que o ponto mais importante seja questionador e não caminhe sozinho. Tenha uma assistência técnica neutra do seu lado. Quando eu falo assistência técnica neutra, é que ela não tem vínculo com o comercial. Eu não estou condenando o comercial, não. São 2 setores extremamente importantes e necessários existir. Só que se você está do seu lado com uma assistência técnica neutra, ela vai te ajudar a separar o joio do trigo. Ela vai te ajudar a tomar a decisão de tudo que bate à sua porta, do que realmente tem evidência científica para ser utilizada para a sua realidade, porque às vezes serve para o outro produtor, não serve para você, né? Como máquina, equipamento ou produto, o que for, né, que estiver sendo ofertado. Tem alguém do seu lado que você confie, que seja neutro, para te ajudar a tomar a decisão em relação às escolhas, porque senão a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil, mais curto, mas que pode gerar um prejuízo ali a curto prazo. Para o técnico, o ponto mais importante, busque se capacitar. Tenha bagagem, tenha conhecimento teórico. É isso que eu vejo uma onda aí, falando que o que vai fazer o sucesso é a capacidade de comunicar. Se você tem capacidade de comunicar, mas não tem bagagem para comunicar, você enrola um tempo curto.
e depois você cai em descrédito. Então, você precisa ter respaldo técnico. Não tenha medo de ensinar o seu produtor. A educação muda todo o processo. Eduque o seu produtor, ensine para ele as coisas, busque trazer uma linguagem mais simples e tenha respaldo. Estude para isso. E quanto mais você ensinar, mais vínculo vai criar. Com certeza. Não vou nem chamar de dependência, com certeza. não, porque eu acho que a palavra ficaria pejorativa nesse contexto. Eu acho que vai criar vínculo, porque isso aí. ganho de autoridade. Exatamente. E aí o produtor vai ter você sempre como a referência para ele tomar decisão sobre as coisas. E hoje, infelizmente, assim, eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem do produtor assim comigo. Ah, mas veio uma pessoa falando aqui que é o oposto do que eu penso, duas pessoas falando coisas diferentes. E aí eu trago ele, faço um esquema, explico o porquê, mostro para ele, para que eu consiga realmente convencê-lo, né, tendo segurança do que eu estou fazendo. E se é algo que eu não sei, eu vou responder para ele, não sei, nós vamos buscar informação. A gente não precisa saber de tudo, só precisa ter uma agenda de telefone boa, né, para correr atrás disso aí. E aí, Ronaldo, eu quero aproveitar esse momento nosso e fazer um convite para os técnicos. Agroequilíbrio, juntamente com a Milquiverso, vai lançar uma mentoria com esse objetivo, de dar a oportunidade de vocês estudarem com respaldo científico, discutir trabalhos científicos, discutir artigos de assuntos que são importantes hoje para a bovinocultura de leite, assuntos de lançamentos de produtos no comercial, coisas que são atualizações em relação a práticas mais antigas, aplicação de técnicas no campo, que a gente vê divergências em relação a como fazer, né, profissionais fazendo de forma diferente. Nós vamos trazer isso daí através de uma mentoria, que o nome é mentoria no fato para ser mentoria mesmo, né? A ideia é pegar na mão de vocês, ajudar nessa caminhada, ajudar nas dificuldades que vocês atravessam aí nas fazendas a campo, e ensinando vocês a estudar artigo científico, já trazendo isso mais de forma mastigadinha, resumida, prática, para que você consiga interpretar aquilo e trazer a decisão para o campo. Em breve, vamos fazer esse lançamento. A minha dica para você, resumida, é encosta na DLN, que transborda conhecimento, vai cair no C. Você vai gostar. Bom, mamíferos, eu agradeço a todos vocês que vieram com a gente aqui até o final desse podcast. Deliene, agradeço sua participação e a parceria mais uma vez. Desejo sucesso aí na mentoria para você e para os mamíferos que adotarem. Tenho certeza que vão vir muitas turmas aí pela frente. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio.